Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quem já sabia que era o livro de Apocalipse, dê um glória a Deus. Nós estamos numa maratona. Na verdade, nós estamos só iniciando a maratona, né? Hoje é a segunda ministração do livro de Apocalipse, onde nós intitulamos Desvendando o Apocalipse. A pretensão é que o Senhor possa nos ministrar em todo o livro de Apocalipse, todo versículo a versículo, amém? É essa a pretensão, porque uma grande dificuldade da igreja é de entender o livro de Apocalipse, e por isso grande parte da igreja tem medo de ler, tem medo de encarar o Apocalipse. E nós falamos no domingo passado que o livro de Apocalipse é um livro de vitória, amém? É um plano perfeito, e foi esse o título da mensagem de domingo. O plano perfeito, que o livro de Apocalipse é uma mensagem perfeita, é a conclusão do plano do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade, durante aí, né, todos os cultos para frente aí. Hoje nós vamos dar continuidade do Desvendando o Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1. Hoje nós vamos falar da igreja de Éfeso. E eu intitulei essa mensagem como A Noiva. Então, se você anota, o título da mensagem é A Noiva. E a minha pretensão de se fazer um culto por capítulo caiu por terra quando eu encontrei o capítulo 2, e no capítulo 2 foram feitas 4 ministrações. Então, se prepara, porque nós vamos andar muito aí dentro de Apocalipse. Mas tem muita coisa para nós, amém? Tem muito alimento para nós, tem muita palavra de esperança para nós, tem muita exortação também, né? Mas é bom quando o Senhor nos exorta, aleluia? Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, quem já abriu, dá um glória. Aleluia. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Bom, para aqui. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os pastores, aleluia. Na sua mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem são os candelabros de ouro? Aleluia, glória a Deus. Isso mostra que vocês prestaram atenção no culto passado. Conheço as tuas obras. É o Senhor falando, amém? O Senhor falando para o anjo da igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Aleluia. Tens perseverado e suportado sofrimentos de todas as espécies por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas. Repete comigo, nicolaítas. Aleluia. As quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, e que está no paraíso de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até aí. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a tua palavra. A verdade absoluta, a única digna de aceitação é a tua palavra, Senhor. E nós nos rendemos à tua palavra nessa noite, clamando ao Senhor para que a tua palavra penetre em nossos corações e faça algo novo nessa noite. Nós nos rendemos à tua soberania e à tua majestade. Te pedimos que os teus anjos estejam aqui, Senhor, libertando as mentes, Pai,
libertando as mentes, Pai, libertando as mentes, Senhor, abrindo os corações para receber revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu me coloco à Tua disposição, Senhor, para ser usado por Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vem com poder e autoridade sobre a Tua casa e sobre o Teu povo, e ministra, Pai, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. A carta de Jesus, amém? A igreja de Éfeso é uma carta de Jesus à nossa igreja hoje, amém? Como eu falei no domingo, todas as 7 cartas, as sete igrejas, elas se encaixam na igreja de Jesus Cristo de hoje. Então, cada um que segura a sua onda aí na cadeira, porque vai sobrar para geral. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala, vai sobrar para você. Aleluia. Então a mensagem é de Cristo. Amém? Éfeso era a maior cidade daquela época. Era a cidade mais rica, era a cidade mais importante daquela região, da Ásia Menor. Era o centro do culto a Diana. Todo mundo sabe quem é Diana hoje? Todo mundo sabe quem é Diana hoje? Não sabe? Está faltando ao mergulhando na palavra. Bom, Diana, vamos abrir um parênteses aqui. Diana é uma deusa pagã. Quer dizer, é uma mulher que quer se colocar no lugar de Deus. É uma mulher que quer chamar a idolatria para ela, que quer chamar a reverência a ela, a devoção a ela. Ela se coloca no lugar de Deus. Às vezes ela aparece próximo de Deus para centralizar a adoração a ela. Amém? Glória a Deus. Então todo mundo sabe quem é Diana hoje? Fala comigo, gente. Quem não sabe quem é Diana, levanta a mão. Hoje. Todo mundo sabe, aleluia. Vamos lá então. Então, lá na cidade de Éfeso havia um culto grande a Diana. E tinha também, e esse templo da Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. Isso quer dizer, era um grande templo. Era uma cidade mística, cheia de superstição. E também havia ali um grande culto ao imperador. O imperador romano era tido como Deus, amém, aleluia. Um falso Deus, por sinal, muito falso mesmo, tipo do Paraguai assim, né? Fácil de identificar que ele não era Deus nada. E lá também cultuava-se ao imperador romano. Então, não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria, mas também uma perseguição implacável àqueles que eram fiéis ao Senhor Jesus. Estão me entendendo? Então, prevalecia nessa cidade a imoralidade sexual. Alguma coisa a ver com hoje, né? É só dar uma voltinha aí na rua que o que você mais vê é a imoralidade, né? O povo hoje está imoral mesmo, está muito imoral. Nas conversas, nos programas de televisão, nas ruas, em qualquer lugar. Não precisa você hoje, para ver pornografia, você não precisa entrar num site pornô. É só andar na rua, que você já vê muita coisa. Então, bom, naquela cidade, na cidade de Éfeso, como nos dias de hoje, Satanás usa duas táticas. Uma é a perseguição a quem é cristão. Todo cristão sofre perseguição. Sofre perseguição no trabalho, sofre perseguição na escola. Se você se denuncia como cristão, se você se posiciona como cristão, se você fala que é cristão e se comporta como cristão, se você não é um cristão 007, né, disfarçado, agente secreto, então você sofre algum tipo de perseguição, amém? Glória a Deus. E também a outra tática de Satanás é o ecumenismo. Quem sabe o que é ecumenismo? Ninguém sabe. Vou explicar. Ecumenismo é aquela velha mentira de Satanás de que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Se é Buda, se é Hare Krishna, fala um nome de um outro maluco desse aí.
Maomé, se é qualquer um desses caras, não tem problema, o importa é fazer o bem, todos os caminhos levam a Deus. Isso é muito falado, isso é muito dito, isso é o ecumenismo, é querer dizer que não tem problema, vamos nos reunir, pega o Islã com o catolicismo, com o protestantismo, com mais não sei o que do ismo, e vamos, e tá tudo certo, não tem problema, vamos viver bem. Isso é uma mentira de Satanás, amém? Só existe um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar mais sobre a cidade de Éfeso. Paulo foi lá na cidade de Éfeso, na sua segunda visita missionária, por volta do ano 52, na sua terceira viagem, passou lá 3 anos, ele vai nessa cidade e passa 3 anos nessa igreja, e ali houve sinais de avivamento, as pessoas ouviam o evangelho e se convertiam, e se denunciavam publicamente. Se hoje já é difícil de você se denunciar publicamente, imagina naquela época, era muito complicado, e as pessoas se denunciavam, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As pessoas se convertiam e rompiam totalmente com o ocultismo, que era muito prático naquela época, e também havia as mágicas, o culto à mágica, e isso tinha uma biblioteca muito. O evangelho se espalhou dali por toda a Ásia Menor, amém? Isso vai fazer sentido depois. Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve uma carta aos Efésios, amém? Quem já leu aqui a carta aos Efésios? Quem já leu pelo menos um trecho? Então, é nessa hora que Paulo está preso em Roma, e ele escreve uma carta a igreja de Éfeso, declarando o seu amor àquela igreja, que havia ali uma igreja séria, amém? Depois Timóteo é enviado. Quem já leu a carta de Timóteo? Timóteo é enviado para essa igreja, para ser pastor dessa igreja. Depois o apóstolo João também é pastor dessa igreja, e essa igreja tem um começo muito bom, uma igreja séria, uma igreja que levava a sério o cristianismo. Quem é que leva a sério o cristianismo aqui? Aleluia, nem que seja profeticamente, fala aí, se manifesta, vamos lá. Então, só que depois de 40 anos, quer dizer, os filhos dos primeiros crentes na igreja de Éfeso, essa geração, ela já não anda mais, já não é tão crente assim. E Jesus ali envia uma carta através do seu anjo para aquela igreja dizendo: vocês permaneceram fiéis na doutrina. Quer dizer, vocês têm um rito muito legal, está tudo certo, vocês falam muito bem, vocês até fazem muito bem, só que, fala para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí, só que o amor esfriou. O amor esfriou. Faziam tudo certinho, tudo certo, e o amor esfriou. E qual é a mensagem de Jesus Cristo para a igreja? Qual é a mensagem do noivo para a noiva? O noivo manda uma mensagem para a noiva, e a mensagem para a noiva, nessa mensagem para a noiva, e é por isso o título dessa mensagem, a noiva, é muito sério. E a primeira coisa que ele fala nessa carta à noiva, é que o noivo se apresenta à noiva para lhe dar segurança. Amém, queridos? Estão entendendo? Jesus Cristo diz para a igreja: eu estou com vocês. Eu estou com vocês para lhe dar segurança. A presença manifesta de Jesus Cristo vivo no meio da igreja. A igreja precisa entender nos dias de hoje que a sua maior necessidade é a presença real de Jesus Cristo no meio dela. Na nossa teologia, o impacto dessa verdade, da presença real de Jesus Cristo entre nós, se perdeu.
Temos uma ideia e pregamos muito Jesus Cristo no trono. Temos uma ideia e pregamos muito Jesus Cristo na cruz. Temos uma ideia de Jesus Cristo reinando à destra do Pai. Mas a visão clara de que Ele está aqui nessa noite, reinando no meio de nós, entre nós, isso anda se perdendo e não pode se perder. Jesus Cristo está aqui, amém? Jesus Cristo está aqui, amém? Jesus Cristo está em todos os lugares aonde se reúne em nome dEle, em todos os lugares, em todas as congregações, em todas as placas, aonde as pessoas se reúnem para buscar Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali no meio deles, aleluia. Ele diz que está entre os candelabros, isso quer dizer, Ele está entre a igreja, Ele está no meio da igreja. Nós não podemos perder o impacto da presença de Jesus Cristo no nosso louvor, na nossa adoração, nas palavras, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos estudos. Jesus Cristo está no meio de nós, reinando sobre nós e nos conduzindo. Não podemos perder esse senso da glória, da presença de Deus entre nós, amém? O noivo, Ele não só está presente, mas Ele também está segurando a sua igreja. Ele está sustentando a sua igreja. Ninguém pode arrancar a sua igreja das mãos de Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas o noivo, além de estar no meio da igreja, ele também está sondando a sua igreja. Isso quer dizer, Ele nos conhece, Ele conhece o coração de cada um de nós aqui, amém? Ele sabe das nossas necessidades, das nossas aflições, mas Ele anda em nosso meio, não só para nos sondar, mas também para nos encorajar, para nos empurrar para frente, para nos repreender e principalmente para nos chamar ao arrependimento aonde falhamos. Temos a certeza que todos nós falhamos em algum ponto, e Jesus Cristo está aqui, não para nos condenar ainda, mas para nos chamar a um arrependimento, glória a Deus, aleluia, para que possamos ser crentes melhores, para que possamos transportar a sua glória nessa terra, para que possamos fazer o que a igreja foi chamada a fazer nesse tempo, nessa hora, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o noivo, ele elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Ele mostra as virtudes da noiva, ele mostra as virtudes da igreja nos dias de hoje, e Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de ser imitadas por nós nesse tempo, pela igreja Bola de Neve, nesse tempo, nesse ano, nesse momento. Nós precisamos olhar para esses detalhes da igreja de Éfeso e trazer para nossas vidas, amém? E a primeira é: Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Presta atenção, não é doutrina de homens, que você tem que usar um terno, você tem que usar gravata, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Você usa o que você quiser, amém? Glória a Deus. Desde que não faça o outro pecar, desde que não seja indecente, desde que você não faça o irmão ou a irmã pecar, você pode, você vem com o seu melhor. Nós não estamos falando disso, nós não estamos falando de usar, se pode usar saia ou se não pode, desde que ela seja comportada, desde que ela seja decente. Nós não estamos falando se você pode deixar o cabelo crescer ou não pode, se você pode pintar ou não pode, se você pode fazer tatuagem ou não pode. Não é nada disso, brother, não é doutrina, não é esse tipo de doutrina. Nós estamos falando da doutrina bíblica, nós estamos falando do que o Senhor deixou, nós estamos falando da sua palavra, do que a palavra diz que é certo, amém? Aleluia. Mesmo essa igreja, mesmo cercada de perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, é uma igreja que permanece fiel, assim como nós, aleluia, precisamos permanecer fiel, independente das perseguições. Nós precisamos nos posicionar contra toda e qualquer onda de novidade que possa surgir. Nós não estamos aqui para buscar novidade, não existe novidade. Nós precisamos ser centrados na palavra de Deus. Está na palavra, eu sigo, não está, então é coisa de homem, fica lá e fazer você para lá e eu faço o meu para cá. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estar centrado na palavra de Deus, independente da perseguição, independente se você é perseguido pela própria igreja.
se você é perseguido pelo próprio sistema gospel, se você é perseguido pelo mundo, por aquele que não tem Jesus Cristo, se você é perseguido por aquele que serve a outros deuses, nada disso nos importa. Nós precisamos estar centrado na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus já alerta do perigo dos lobos vestidos de pele de ovelha. Mateus 7,15. Paulo já havia avisado os presbíteros da igreja, Atos 20, 29, sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho, sobre aqueles que levariam entre eles, falando de coisas perversas para arrastar atrás deles discípulos, mostrando um evangelho frouxo, mostrando um evangelho que pode tudo. E o apóstolo João nos adverte a provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas no meio de nós. 1 João 4:1. A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, os que se autodenominavam apóstolos, ensinando a igreja heresias perniciosas. Isso está em Apocalipse 2:2. A igreja de Éfeso, ela tinha um discernimento espiritual e se tornou intolerante às heresias, intolerante ao pecado moral. Glória a Deus, aleluia. É nisso que nós precisamos centrar. Evangelho não é aparência, evangelho é santidade. Nós precisamos combater as heresias, como que se formatos, como que se trajes, como que se linguajares fosse levar alguém à presença de Deus. Só tem uma coisa que te leva à presença de Deus: Jesus Cristo. Mas para andar com Jesus Cristo é necessário santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Éfeso resistiu bravamente aos nicolaítas. Sabe quem são os nicolaítas no dia de hoje? Nicolaítas são aqueles que pregavam uma nova versão do cristianismo. Nicolaítas nos dias de hoje são os denominados desigrejados, são os denominados uma vez salvo, sempre salvo. Mentira de Satanás. Você pode perder a sua salvação, sim. Ninguém pode te tirar a tua salvação, mas você pode entregar a tua salvação. Da mão de Jesus Cristo ninguém te tira, mas você pode descer dela. Agora, como é que você se mantém na mão de Jesus Cristo? Santidade. Os nicolaítas naquela época, como os desigrejados no dia de hoje, como os uma vez salvos, sempre salvos nos dias de hoje, o que eles pregam: você pode fazer tudo. O amor de Cristo, o amor do Senhor através de Jesus Cristo pagou todos os pecados. Pode pecar à vontade, pode transar antes de casar, pode fornicar, pode trair, pode roubar, pode matar. Não tem problema nada disso. Nada tem problema. O que interessa é ter um coração bom. O que interessa é falar que prega, que ama Jesus Cristo. É mentira. Está encruado isso dentro da igreja hoje. Só que aqui só vai para o inferno quem quiser, porque enquanto eu estiver aqui em cima, eu vou falar santidade. Você precisa de santidade. Você precisa se render a Jesus Cristo. Você precisa tomar vergonha na cara, ler a Bíblia e não só entender o que está escrito, mas praticar o que está aqui. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eles pregavam um evangelho sem exigência, liberal, sem proibição, querendo levar o povo para o inferno. Eles queriam o melhor lá do mundo, mas queriam o melhor daqui da igreja também. Eles queriam provar do Espírito Santo, mas queriam ir para os bares, queriam ir para os motéis, queriam ir para os prostíbulos também, achando que nada tem problema. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas a ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não é pecado, não tem problema, é uma necessidade fisiológica, você precisa fazer. É mentira. O sexo só pode dentro do casamento, só com a sua esposa, com o seu marido. Eles acabavam estimulando a imoralidade. O nome deles, nicolaítas, que Jesus Cristo fala na sua carta: eu os odeio. É isso que está escrito. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. A igreja evangélica brasileira precisa dessa mensagem. As pessoas hoje buscam experiência, mas não buscam a verdade.
Elas não querem pensar, elas querem sentir. Elas não querem uma doutrina séria, digna e honesta. Elas querem as novidades, elas querem as revelações, querem os sonhos, querem as visões. E por isso ficam atrás de profetas, ficam atrás de qualquer um que fala que sentiu de Deus. E esquece de estudar a palavra. Elas não querem estudar a palavra, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Querem que suba no altar pessoas para contar testemunho. Testemunhar é bom, mas o testemunho precisa de ser testificado. Amém? Precisa de ser comprovado. Por isso que aqui não é qualquer um que pega no microfone. Aleluia. Elas não querem um evangelho da cruz, elas querem um evangelho de milagres. Nós também queremos milagres, mas milagres só vêm através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Elas querem Deus, elas querem as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus, mas não querem ir buscar Deus. A igreja não tem mais uma linha. O que determina não é mais a palavra, mas é o gosto do freguês. Como é que o público ali quer? O que eles quiserem nós vamos dar. Pastores pregando o que dá ibope, pregando o que torna famoso, postando no Facebook o que deixam os outros felizes para ganhar mais curtida. A igreja está oferecendo o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando um outro evangelho, um evangelho do descarrego, um evangelho da prosperidade material. Mas o evangelho que nós precisamos pregar é o da santificação, é o evangelho da libertação, é o evangelho do arrependimento. Arrepende-te, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes de hoje não são como os bereanos, nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina. Estamos vendo uma geração de crentes analfabetos de Bíblia, não sabe nada de Bíblia, não conhece nada de Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente e pior, preguiçosos. Gostam muito de ouvir uma pregação, mas de ler a Bíblia não gosta. De pensar com o teu raciocínio não gosta. De estudar, de mergulhar, não quer. Não quer, tem preguiça. Preguiça. Ler me dá sono. E por isso, porque são preguiçosos, porque são crentes preguiçosos, engolem qualquer coisa. Qualquer coisa que qualquer um pregar, qualquer coisa que é oferecida em nome de Deus, recebe. Não estudam a palavra, não sabe. Não sabe o que está escrito. Sofisma, parece que é uma verdade. Precisamos fazer diferente. Porque a igreja devia estar lotada de mestres, mas ainda parece crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor do vento, correndo atrás de novidades, correndo atrás da última novidade, sedentos por coisas espirituais, mas deixando a palavra de lado. Crescimento numérico, cheios de preocupações. É isso que a igreja está vivendo. Nós estamos vendo uma explosão numérica da igreja evangélica. Tem igreja para todo lado. Parece que é bom isso, e deveria ser bom, se não fosse tanto misticismo, se não fosse tanta frouxidão no povo de Deus, se não fosse tanta heresia pregada nos púlpitos, tanta gente se preocupando com títulos, tanta gente se preocupando com a toalha ungida, com o lenço, com sei lá, com mais o que, com tantas dessas coisas. Que tipo de evangelho é esse? Eu não encontro nada disso na Bíblia. Um cristianismo fraco e frouxo. E que se não mudar, que se não se arrepender, vai para o inferno. É duro ter que falar essas coisas. Mas eu preciso falar enquanto é tempo. Porque o Senhor Jesus está voltando. E não vai demorar muito. Usa o resto dos teus dias para se empenhar na obra do Senhor. Éfeso nos ensina
que a igreja era uma igreja envolvida com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas uma igreja teórica, ela era uma igreja que agia, havia trabalho intenso. Os crentes eram engajados, eles não eram só espectadores, eles trabalhavam, a congregação se envolvia, não era apenas um auditório. A igreja não vivia apenas no templo, ela ia para a rua, ela evangelizava, ela pregava, ela levantava as mãos e profetizava. Tanto é que na carta a igreja de Éfeso diz que se espalhou em toda a Ásia Menor, toda aquela região da Ásia foi espalhado o evangelho por causa dos crentes de Éfeso. Será que um dia nós vamos poder falar isso? Olha, lá na quinta região, o evangelho se espalhou, porque havia uma igreja viva naquele lugar. Homens e mulheres que se levantaram para pregar o evangelho. Será que Jesus Cristo vai poder falar a mesma coisa a nosso respeito? Será que temos sido uma igreja que trabalha? Será que temos sido um ramo frutífero da videira verdadeira? Será que nós temos sido membros dinâmicos dentro do corpo de Cristo? Cada um que chame a responsabilidade para si, aleluia. E não se preocupa com quem não veio não, que a palavra é para você. Outra coisa que nós aprendemos com a igreja de Éfeso é que é uma igreja perseverante na tribulação. Ela era perseverante nas tribulações. Quem está preparado para as tribulações aqui? Vamos ver se está mesmo. Ser crente em Éfeso não era ser popular. Muitos crentes estavam sendo perseguidos naquela época, na cidade de Éfeso. E alguns estavam sendo mortos por não se dobrarem diante de César, o imperador. Estavam sendo perseguidos por não adorarem a Diana. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos e dos nicolaítas. Mas os crentes, será que os crentes estão prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus? Porque eles falam que eles não esmoreciam. A carta diz que a igreja de Éfeso não esmorecia. Será que nós estamos prontos a ser perseguidos e permanecermos fiéis diante das provações, diante das seduções? Muitos crentes hoje querem a coroa, mas não querem a cruz. Querem a riqueza, mas não querem o trabalho. Querem a salvação, mas não querem a conversão. Querem as bênçãos, sem buscar o Senhor das bênçãos. A igreja atual, a igreja de Jesus Cristo atualmente, está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Existe um evangelho triunfalista. Tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece de ler o resto do versículo. Esquece de ler o que tem antes, o que Paulo estava sofrendo, para dizer que tudo posso naquele que me fortalece. A igreja está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. A igreja prefere ser reconhecida no mundo do que ser reconhecida no céu. Falamos isso aqui quando falamos de Daniel, intercessor no céu. Daniel era amado no céu. O céu tinha expectativa do que Daniel ia orar. Será que hoje os anjos têm expectativa quando nós nos reunimos? A igreja de hoje perdeu a capacidade de denunciar o pecado. Eu não estou falando de escândalos e nem de humilhar ninguém, mas de confrontar o pecado. Você está errado, ou muda de vida ou vai para o inferno. As pessoas têm medo de falar que o outro vai para o inferno, porque não conversou comigo, porque eu não tenho medo nenhum. Falo para todo mundo, muda de vida, senão vai para o inferno. E eu queria muito estar com você no céu. Amém? Eu queria muito estar com vocês no céu. Amém? Quem vai comigo? Aleluia.
Glória a Deus. Por isso, ainda está em tempo, vamos mudar de vida. Porque naquela época, um esquema de corrupção tinha infiltrado dentro da igreja. O púlpito estava se transformando num balcão de negócios. Os crentes viraram consumidores. Só que em Éfeso não. Éfeso tinha problema, mas esse não. Era fiel à doutrina, era fiel à palavra de Deus. Eram crentes sérios. O noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Esse é o problema da igreja de Éfeso. E talvez seja o problema de alguns aqui. O esfriamento pelo amor. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pelo mundo ou pelo trabalho. Quando substituímos o empenho, a dedicação às coisas do mundo ou ao trabalho. Em primeiro lugar está o Senhor. Amai ao Senhor sobre todas as coisas, e o resto lhe será acrescentado. Aleluia, glória a Deus. Então o centro da tua vida precisa ser Jesus Cristo. Mas pastor, eu preciso trabalhar. Eu também, querido. Mas Jesus Cristo precisa vir em primeiro lugar. Jesus Cristo precisa vir em primeiro lugar. A luta pela conquista do mundo, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso a um deserto. Tudo junto, toda aquela situação, todo aquele contexto fez com que os crentes de Éfeso, nossos irmãos, os crentes de Éfeso se esfriassem. Agora eu te pergunto, pode uma esposa ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda devoção? Pode um marido ser fiel à sua esposa sem amá-la com toda devoção? Porque a igreja é a noiva de Cristo. E pode a noiva de Cristo amá-lo pela metade? Mas você ama a Cristo? Amo. E vou no culto no domingo. E o que você faz os outros 6 dias? Será que Jesus Cristo é o centro da tua vida? Será que Jesus Cristo é o ponto de partida e o ponto de chegada e o ponto de descanso também? Será que essa noiva pode cumprir os seus deveres, mas não motivada por um amor profundo, ou se deixando pelo um amor superficial? O Senhor precisa se alegrar em nós, amém? O Senhor precisa se alegrar com a sua noiva. Ele está preparando a sua noiva para um grande banquete, para uma grande festa. A noiva de Cristo abandonou o seu primeiro amor. Continuava amando Jesus, mas não era da mesma forma mais. O amor, presta atenção, o amor, quando é que nós comprovamos que verdadeiramente estamos apaixonados por Jesus Cristo? O amor, ele é derivado, ou ele ele é marcado pelo discipulado. João 13, 34, 35. O que isso quer dizer? É marcado pela mudança de vida. Por isso que é uma caminhada. Hoje eu sou melhor do que ontem. Sou melhor do que ontem. Sou melhor do que ontem. Progressiva. Todo dia eu estou andando para frente. Jesus Cristo vê, olha quem era e quem está hoje. E olha onde ele vai chegar. Ele me ama de verdade. Isso é um crente que me ama. Essa é uma igreja que me ama. A igreja Bola de Neve de Ponta da Fruta não pode ser a mesma igreja que foi no ano passado. Não pode ser a mesma igreja que completou 3 anos semana passada. Precisa ser uma igreja que cresce. Precisa ser uma igreja que se empenha. Precisa ser uma igreja que se dedica à obra de Cristo. À obra. Precisa se dedicar ao amor, a influenciar o mundo, a levar, a transportar o amor de Jesus Cristo por essa terra. Porque sem amor, sem conhecimento, sem amor, o nosso conhecimento, nossos dons e a nossa própria vida não tem valor nenhum.
É necessário amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É necessário amor, e você precisa amar Jesus, e você precisa amar os irmãos, e principalmente amar quem está lá fora, amar quem está indo para o inferno, amar o bêbado, o alcoólatra, amar o drogado, a prostituta. Tem que amar, é preciso amar. Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho, mas o nosso trabalho é necessário para implantar o reino de Deus. Deus está muito interessado no nosso trabalho, mas um trabalho debaixo de relacionamento de intimidade com Ele. Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Religião, tentativa de ligar o homem a Deus. Para você ser cristão, você já foi ligado a Deus por Jesus Cristo. Você não precisa de religião, você precisa de amor profundo. Você precisa de um amor incontestável pelo Senhor e pelo próximo. Você precisa de vir para cá, de vir ao culto, não com um sentimento religioso, mas com um sentimento de doação. O que você vai fazer na igreja? Eu vou dar amor ao Senhor, eu vou dar amor ao próximo, eu vou entregar adoração ao Senhor. Muitos estão defendendo a sua teologia, a sua corrente teológica, a fé, a convicção. Muitos se dispõem a morrer, a sofrer por suas convicções, mas não se entrega a um amor profundo ao Senhor. Se entrega a um formato religioso, mas não se entrega ao Senhor. Se entrega a uma cadeia eclesiástica, busca por um título, mas não se entrega ao Senhor. Não se entrega de coração ao Senhor, não reverencia o Senhor. Já não sente mais saudade do Senhor. É um fariseu dentro da igreja, é um judeu dentro da igreja. Não um judeu espiritual, mas um fariseu. Fica observando os ritos, mas reggae, vai tocar reggae? Não, no altar do Senhor não pode tocar reggae. Mas como que um pastor com uma barba dessa? Eu tenho essa barba por causa que minha esposa gosta, amém? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo fica me olhando, olha para a cara dela lá, você não está feliz? Está feliz, é isso aí, amar ao próximo, amém? E às vezes o próximo é a esposa, às vezes é a sogra, melhor a esposa. Então você precisa quebrar esses ritos, quebrar esse formato que o homem inventou para se adorar ao Senhor. Precisamos conhecer mais de Deus e desejar a comunhão com Ele. Saber que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele reina sobre tudo e sobre todos, que Ele tem a chave do céu, a chave da morte, a chave do inferno, que Ele manda em todos os lugares e que principalmente que Ele está no meio de nós, que Ele está no meio da igreja. É isso que o texto diz, aquele que está com a estrela na mão e andando no meio dos candelabros. Precisamos ter essa noção. Porque se Jesus Cristo não estiver centrado, a máquina não vai funcionar, ou vai funcionar infrutíferamente. Precisamos ser crentes fiéis, não a correntes teológicas, mas ao amor ao próximo, ao amor ao Senhor. E isso vai testificar que o nosso amor foi reacendido, aleluia. Não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair. Talvez você tenha entrado aqui com o seu amor frio, mas você vai sair daqui com o seu amor pegando fogo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Abandonamos o primeiro amor quando julgamos as pessoas, quando não perdoamos as pessoas, quando olhamos e enfatizamos os erros dos outros, mas não olhamos para os nossos erros. A igreja de Éfeso
examinava os outros, era capaz de identificar os falsos ensinos. Quer dizer, ela julgava e julgava bem julgado, amém? Porque ela identificou os falsos apóstolos. Ela não queria saber dos nicolaítas no meio dela, odiava as obras dos nicolaítas. Está tudo certo, está julgando bem, está fazendo bem, está julgando através da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, amém? E quando é através da palavra de Deus, nós temos que julgar mesmo. Se você estiver falando uma heresia, se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu vou te julgar, eu vou falar, você está errado. Só que a igreja de Éfeso fazia isso muito bem, mas não olhava para si mesmo, não via os seus erros. Quer dizer, ela tinha doutrina, mas não tinha amor. Repete comigo, eu preciso de mais amor. Mais amor. Muito mais amor. Aleluia. É isso que nós precisamos, é de amor. A igreja identifica o mal doutrinário dos outros, mas não identifica a sua frieza. Não identifica a frieza dela própria. Identifica as heresias dos outros, mas não identifica a frieza do seu amor. Só que Jesus Cristo é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Repete comigo, Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele é tão maravilhoso que Ele fala, você está errado. E toma aqui o remédio. Toma aqui a solução. Ele não só fala, você está errado e vira as costas. Ele fala, olha aqui o caminho de volta. Está aqui. O noivo oferece à sua noiva a chance de um recomeço. E ele fala no versículo 5, lembra-te, pois, da onde caíste. Lembra da onde você deu mole. Ei! Lembra da onde você vacilou. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber que eu preciso me arrepender. Isso eu já sei, eu preciso me arrepender. Mas você precisa se perguntar aonde foi, para que você possa começar novamente. Aonde foi? As pessoas se preocupam muito com o pecado, mas se esquece que o pecado é simplesmente o fruto de uma raiz infeliz, que um dia foi plantada na tua vida e que precisa ser arrancada. Aonde que nós começamos a desviar? Retornar ao pecado só nos leva a um novo caminho que vai dar em pecado novamente. Estão entendendo? Vai na árvore e arranca o fruto. Vai fazer o quê? Vai nascer outro. Vai passar um tempo, outro fruto vai estar lá. Agora, se você arrancar a raiz, aquela árvore vai continuar dando fruto? Precisamos arrancar as raízes. A igreja, ela não está sendo chamada a lembrar do seu pecado. Não é isso que está sendo dito. Lembra da situação aonde caíste, não aonde caíste, não com quem caiu, mas por que caiu. Quando foi que o filho pródigo voltou para casa? Foi quando ele lembrou do pecado ou quando ele lembrou da casa do pai? Ele lembrou da casa do pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu era filho lá, eu volto como um empregado. Que o empregado lá é melhor tratado do que aqui no mundo. Um empregado na casa de Deus é mais bem tratado do que qualquer um no mundo. Só que o Senhor não te chamou para ser empregado. O Senhor te chamou para ser filho, herdeiro. E a palavra diz, arrepende-te. E erradamente, algumas pessoas pensam que arrependimento é emoção. Choro. Conto uma história triste, choro. Parece que está com uma azia. Em vez de tomar um sorrisal, fala que está arrependido. Arrependimento não é isso. Amém? Arrependimento é atitude.
Arrependimento é mudança de atitude. O que o Senhor chama aqui não é um choro desenfreado. O que o Senhor chama aqui é: muda a igreja. Está em tempo ainda. É necessário exibir uma decisão. O filho pródigo não só ficou chorando, lá na casa do meu pai. Meu irmão, ele ralou o peito. Eu não sei se ele foi de metrô, de ônibus, de jegue, de mula. Eu sei lá de que ele foi. Eu sei que ele voltou para a casa do pai. Isso quer dizer: me arrependi. Estou aqui de volta para começar de novo. Arrependimento não é remorso. Remorso não tem nada a ver com isso. E isso foi a diferença entre Pedro e Judas. Judas teve remorso. E aquilo sufocou ele. Mas isso é outra pregação. Pedro não. Pedro se arrependeu. Eu neguei o meu Senhor, mas eu vou começar de novo. Arrepender é mudar de mente. É mudar a direção. É se voltar para Deus. É deixar o pecado. É romper com tudo aquilo que entristece o teu Senhor, o teu noivo. Amém? Glória a Deus. O que está fazendo o teu coração esfriar? O que faz o teu coração esfriar? O que faz você perder a reverência pela palavra de Deus? O que faz você se afastar da igreja? O que te tira da presença de Deus? O Senhor te chama a arrepender. Volta às práticas das primeiras obras. Ninguém se arrepende de uma prática. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Se eu entendi que é pecado e me arrependo daquilo, isso quer dizer: eu não faço mais aquilo. Amém? Aleluia. Então hoje, quando eu não volto para as drogas, não é porque eu não possa comprar. Eu posso. Não é porque eu não saiba onde vende. Eu sei onde vende. Não é porque eu não saiba quem vende. Eu sei quem vende. Mas é porque eu decidi que eu não vou lá, eu não volto mais. Isso é arrependimento. Arrependimento é: eu tenho a oportunidade de fazer e não faço. Eu poderia fazer e não faço. Isso é arrependimento. É um arrependimento verdadeiro e prático. Aleluia. Volte-se para Jesus. Por que você andou se afastando dele? Pô, mas eu não me afastei dele. Tem um monte de gente dentro da igreja afastada de Jesus Cristo. Tem um monte de gente dentro da igreja esquentando o banco. Tem um monte de gente dentro da igreja frio. Nada acontece. Reclama de tudo. O som está alto. O culto demora pra caramba. O ar-condicionado está frio. A coxinha está sem sal. A pizza está cara. Sei lá. Está reclamando. Está reclamando. Se esqueceu do amor. Se esqueceu da adoração. Na hora da adoração, está no WhatsApp vendo as últimas mensagens, as curtidas nas fotos no Facebook. Está preocupado com quem está do lado, com quem não chegou ainda. Em vez de se rasgar na presença de Deus, de chorar, de falar: Senhor, eu te amo. De falar o que está no seu coração, de chorar: Senhor, eu não estou aguentando. Eu estou com vontade de enforcar minha mulher. Me ajuda, Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, mas é a hora. É a hora de abrir, de se abrir. É a hora de falar. É a hora de cantar junto. É também. A frieza precisa ir embora hoje, amém? É um tempo novo em nossas vidas. E nós precisamos estar centrados em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo adverte, Ele diz: se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ele está dizendo: ou você se arrepende, ou eu vou acabar contigo. Porque candeeiro, candelabro, ele é feito para brilhar, mas ele não tem luz própria, ele só veio para refletir a luz. Precisa de algo ali para conduzir, para ter luz.
E se ele não brilha, se o candelabro não brilha, isso quer dizer, se ele não ilumina, ele é inútil. Crente que não reflete Jesus Cristo é inútil no reino de Deus, é desnecessário. O crente só pode refletir a luz de Cristo, mas se ele não tem intimidade com Jesus, se ele não se entrega a Jesus, se ele não reserva tempo a Jesus, ele não pode brilhar. E quem não ama não brilha. E quem não ama não brilha porque está nas trevas. Mas nessa noite precisa sair das trevas e vir para a luz. Porque o juízo, presta atenção, o juízo começa dentro de casa. O Senhor vai provar os que estão dentro de casa, para que os que estão lá fora vejam que Ele é o Senhor. O Senhor vai trazer juízos primeiro sobre a igreja. Vai ser a separação do joio e do trigo. O joio vai ser queimado. Antes de julgar o mundo, Ele vai julgar a igreja. É o arrebatamento. A igreja sobe, a igreja verdadeira sobe, e os outros vão ficar aqui no meio. A igreja de Éfeso, apesar de tão boa, de seguir a palavra, de não dar mole para os falsos apóstolos, de não dar mole para os nicolaítas, ela deixou de existir, acabou. A cidade de Éfeso também deixou de existir, tanto a cidade quanto a igreja. Hoje só existe ruínas, lembranças de um povo que perdeu o tempo da sua visitação, perdeu o seu tempo, um povo que foi esquecido, que se não fosse pela Bíblia, pela palavra de Deus, nem no Google estava. Não quer dizer mais nada. Muitas igrejas vão começar a ser removidas. Igrejas heréticas, o Senhor vai consumir. O Senhor vai passar um pente fino no meio de todos aqueles que dizem que servem a Ele. E só vai ficar quem é apaixonado por Jesus. Nós vamos falar de todas as igrejas nos próximos cultos. E você vai ver que o problema não está no problema, mas o problema está na raiz do problema. E apesar de Éfeso fazer tudo certo, tinha acabado o amor, tinha esfriado o amor. Algumas igrejas serão removidas. Lá na Europa, nos Estados Unidos, muitas igrejas estão fechando. Grandes igrejas. Na Europa inteira, grandes igrejas virando museu, virando lugar de rave. O que antes era para um lugar de adoração ao Senhor, hoje é um culto a Satanás, a pornografia, a prostituição, ao consumo de drogas. Igrejas que perderam o tempo da visitação. E fica um alerta para a igreja hoje. Se você não amar Jesus Cristo de todo o teu coração, você vai ser removido do teu lugar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amor. A igreja precisa amar. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar, perdoar, dar a outra face, andar a segunda milha, que é só um treinamento para a terceira, para a quarta, para a quinta. Perdoar 70 vezes 7 em um dia. Infinitamente perdão, amor. Como que as pessoas são rápidas a falar que amam ao Senhor, que não vê, mas não ama o irmão que está ao lado, porque o irmão falhou, porque o irmão deu mole,
ou a irmã também, né? Entenda, igreja é um hospital. Os que são usados para curar hoje podem estar doentes amanhã. Todos nós necessitamos do infinito amor de Deus. E nós precisamos amar ao Senhor de maneira incondicional. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você puder. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu creio que ainda não está nada perdido. Eu creio que hoje, que esse é o tempo do arrependimento. É o tempo de ser confrontado pela palavra e mudar de vida, mudar de direção. Há tempo para tudo ainda, mas o relógio do tempo está no fim. E quem será os vencedores? Quem será os que perseverarão? Os vencedores precisam rejeitar as comidas sacrificadas a ídolos, oferecidas pelos nicolaítas. Os vencedores precisam rejeitar toda facilidade, rejeitar toda idolatria, rejeitar toda pornografia. Os vencedores precisam rejeitar as heresias dos falsos apóstolos, precisam rejeitar as obras dos nicolaítas, porque só assim vão se alimentar da árvore da vida. Só assim vão se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida fala da vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor. O céu só é o céu porque lá é casa do Pai e Ele é amor. E nós precisamos desejar desfrutar desse amor pleno e abundante pelo noivo. Reconhecer o amor. Reconhecer o amor. Amar. A recompensa do amor é mais amor. A recompensa do amor é mais amor. Quanto mais você ama ao próximo, mais amor você entrega ao Senhor. Quanto mais você ama ao Senhor, mais amor pelo próximo você vai ter. O Senhor Jesus diz: eu estou no meio de vocês, andando no meio de nós. Ele está andando no meio de nós. E o que Ele está vendo em nossas casas? O que Ele está vendo em nossa igreja? O que elogios Ele faz à nossa igreja hoje? Que exortação Ele tem para nós hoje? Quem aqui já pode ter perdido o primeiro amor? Quem aqui precisa se lembrar e se arrepender e voltar-se para o Senhor? Que mudança cada um de nós precisa nessa noite? Escuta o Espírito Santo, escuta o que o Espírito diz à igreja. Porque o Senhor quer nos consertar hoje no amor. Domingo nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. É outra conversa, é outra história. Mas hoje ele fala: volta ao primeiro amor. Volta às práticas do primeiro amor. Se está frio, vamos jogar lenha nessa fogueira. Vamos incendiar de amor pelo Senhor. Que durante esse louvor você possa se consertar com o Senhor. Fica de pé no teu lugar e adora o Senhor, adora Ele.